Diz assim, ó: enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria eu esta obra, enquanto eu ia deixasse e fosse ter convosco. Presta atenção aqui agora, meus irmãos. O povo de Israel, ele estava cativo, ele estava preso na Babilônia já fazia 70 anos. E esse cativeiro veio por causa do quê? De desobediência aos mandamentos de Deus. Porque é assim, irmão, todas as vezes que nós desobedecemos, todas as vezes que houver uma quebra de mandamento, haverá consequências. E Deus, ele já tinha avisado o povo deles, já tinha levantado profetas para fazer com que o povo se endireitasse, mas não muito diferente como nos dias de hoje, que Deus fala através dos pastores, através dos pregadores, e o povo continua vivendo uma vida da forma que bem quer. Naquele tempo também não era diferente. Deus levanta como um dos principais pregadores ali, profeta ali, Jeremias. E Jeremias prega, Jeremias chora, e eles não dão ouvidos. E como consequência, Deus levanta Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele vem com seu exército e marcha contra Israel. Ele marcha e ele invade a cidade de Jerusalém, e ele destrói os muros, ele incendeia o templo, ele leva alguns homens e mulheres cativos, outros são mortos a fio de espada. Aqueles poucos que conseguem sobreviver ficam em uma miséria tremenda. E tudo isso consequência do pecado do homem. E Deus tinha falado para eles que eles permaneceriam 70 anos. Quantos anos? 70 anos na Babilônia. 70 anos, meu irmão, não é 70 horas. 70 anos não é 70 dias. Não é 70 meses. 70 anos é um tempo que demora a passar, mesmo nos dias de hoje, onde que Deus tem abreviado o tempo e tem se passado com mais velocidade. Se você olhar aqui, você vai perceber que tem, acho que todo mundo aqui não tem 70 anos ainda. Imagina a sua vida inteira. A irmã Romilda tem quantos anos? 73 anos. Passou rápido, irmã. Imagina, 73 anos foi o tempo de cativeiro. A grande maioria que nasceram e viram o templo de Jerusalém já tinham morrido. Outros já tinham nascido em cativeiro, que era o caso de Neemias. E Neemias, ele tinha um serviço ali no rei. Já não era mais Nabucodonosor. E o serviço dele era servir ao rei. E ele fazia esse trabalho com muita alegria. Ele servia o rei, vinho com muita alegria. E olha que não era fácil o serviço dele, irmão. Mas pastor, ele só servia o vinho, mas ele tinha que beber o vinho antes, para saber se o vinho não estava envenenado. E se tivesse? Morria. Era uma das formas de se matar o rei. Mas ele sempre fez esse serviço com muita alegria, com muita disposição. E um desses dias, ele está lá servindo o rei, e chega alguns que estão voltando de Jerusalém, e ele fala: como que estão os nossos irmãos que estão em Jerusalém? E aqueles que vieram de lá vai falar assim: olha, Jerusalém está em plena ruína, os muros estão derribados, e aqueles lá que ficaram lá, que restaram lá, estão em extrema miséria, estão passando por muita dificuldade. Irmão, 70 anos se passaram, e o povo ainda estava sofrendo a consequência.
Neemias, o texto vai falar que ele se entristece muito, que aquilo abate a alma dele, que aquela notícia perturba ele profundamente. Então o texto fala que ele se recolhe por dias para orar e jejuar ao Senhor, para orar e buscar a face de Deus. Porque, meu irmão, se você não buscar a Deus nos momentos mais difíceis da sua vida, quando que é que você vai buscar? Se eu não me colocar diante do Senhor, não me humilhar diante de Deus, em um momento de extrema profunda tristeza, quando que é que eu vou fazer isso? No momento de alegria que não vai ser. Mas mesmo estando triste, mesmo estando abatido, Neemias ele volta a servir o rei. Presta atenção, o momento dele não era bom, o momento dele definitivamente não era um dos melhores, mas mesmo assim ele não deixa de servir o rei e trazer alegria para o rei, porque quem serve vinho significa alegria. Ele estava servindo alegria, ou seja, mesmo no momento mais difícil, ele continuou servindo. E isso aqui é um exemplo para nós, isso aqui é um exemplo para mim. Porque tem muita gente que só serve a Deus quando está feliz. Tem muita gente que só busca o Senhor, só canta hinos ao Senhor quando tudo está indo bem. Quando as coisas vão ruim, não, hoje eu não vou para o culto não, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou triste, hoje o meu dia não foi legal. Neemias está falando assim, não, com um povo bem ou não estando bem, eu tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, eu tendo saúde ou não tendo saúde, eu tenho um compromisso e eu vou cumprir com o meu compromisso. Temos que aprender isso. E hoje nós temos exemplo aqui, essa família aqui, que ontem teve uma perca significativa na sua família. E eu mandei mensagem para Ana ontem e falei, Ana, se você quiser, eu estava indo lá para a sede, eu falei, se você quiser eu passo para o Michel, e aí você fica em paz. Ela me mandou só assim, não, é o meu compromisso com Deus. Eu já sabia que ela ia falar isso, eu falei, eu vou mandar, mas eu já sei o que ela vai me falar. Nós precisamos aprender, irmão, a servir a Deus na bonança e na escassez. Nós precisamos aprender a servir a Deus nos dias de sol, mas nos dias de chuva também. Ou você serve a Deus por aquilo que Ele é, ou você não serve. E ali, Neemias, ele teve uma ideia. Só que, presta atenção, a ideia que Neemias tem não nasce dele. A ideia que Neemias tem é um cumprimento de palavra, porque Deus falou que depois de 70 anos o cativeiro iria acabar. Então quando Neemias tem a ideia de orar, de jejuar e buscar a face de Deus, ali é o Senhor Deus puxando ele para dentro do propósito do próprio Deus. Deus falou assim, eu tenho que libertar o meu povo, e eu escolhi você, Neemias, vem. E aí ele vai, mesmo triste, servir ao rei. Ele vai servir ao rei, e o rei olha para ele assim e fala, Neemias, o que você tem? Olha, eu sei que essa tristeza, ela é uma tristeza de coração, então fala a mim. E o próprio texto vai falar que ele nunca antes tinha aparecido diante do rei triste. E o rei já tinha sido tocado por Deus. Pelo quê? Pela oração que Neemias tinha feito. Neemias já tinha buscado em oração, Neemias já tinha jejuado. E se você olhar aqui, você vai ver que, olha só como que foi a oração de Neemias.
capítulo 1, verso de número 6, diz assim, ó: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Sabe qual que é a primeira lição que nós precisamos aprender aqui? Reconhecer que nós erramos é necessário. Reconhecer que tomar uma atitude é necessária. É necessário reconhecermos que falamos o que não era para falar, que fizemos o que não era para fazer, que fomos em um lugar que não era para ir, que tomamos um posicionamento que não éramos para tomar. Você já reconheceu o teu erro? Você já reconheceu que o que você fez não foi legal? Porque aqui foi o primeiro passo de um homem que estava vivendo o propósito de Deus. Aqui foi a primeira atitude de um homem que estava sendo chamado para viver algo grande de Deus. E Deus tem te chamado nessa noite para viver algo grande e poderoso da parte dele. E o primeiro passo que eu e você precisamos dar é esse: reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos falhos, reconhecer que somos pequenos e que dependemos totalmente dele. A Bíblia diz que aquele que diz que nunca pecou, mente, porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Reconhecer, meu irmão, que errou é necessário. Sabe por quê? Porque Deus abate o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Pastor, mas o que eu fiz eu não consigo nem pensar, mas Deus já sabe. E eu vou te dizer mais, Ele já sabia antes de você fazer. Porque Deus não te chama pensando que você seria perfeito, que você não iria errar. Ele é Deus, meu irmão, Ele te criou. Os erros e os pecados que nós cometemos, Ele já sabia que nós cometeríamos. Mas cabe cada um de nós reconhecermos que nós somos pecadores, reconhecemos que nós cometemos erro. Foi por aí que ele começou pelo arrependimento, porque a Bíblia diz: se você se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-vos e salvar-vos. É necessário ter arrependimento, é necessário ter confissão de pecado. Não podemos viver como se fôssemos o santo dos santos. A hipergraça tem pregado isso. A hipergraça tem pregado que uma vez que você for salvo, você será para sempre salvo. Eu vou te falar uma coisa, tome cuidado, porque a porta ela é bem larga. E o caminho também. Você caminha com facilidade. Você confessar que errou não tem demérito nenhum, pelo contrário, irmão. Quando você aceita que houve um erro, isso traz amadurecimento. E só pode crescer saudável aquele que amadurece. Aquele que amadurece. Só tem sucesso na sua vida aquele que amadurece. Só consegue entender e enxergar as coisas aquele que amadurece. Você pode pegar qualquer rede social aí. Tem muita gente com milhares de seguidores, mas que são meninos na fé. Que são meninos na fé. Você pega o podcast, o cara vai falar assim: eu não sei se eu posso liberar essa palavra aqui. Meu filho, a palavra é tua, é? Eu não sei se eu vou conseguir revelar essa profecia. Que aí fala aquelas frasezinhas prontas de pregador, miojo, que só engana na hora. Aí você olha lá o Instagram, 10 mil seguidores, 10 milhões.
Agora aquele que amadurece, meu irmão, aquele que cresce maduro, ele está o tempo todo pronto para fazer algo pela obra de Deus. Ele não quer saber se tem seguidor, se não tem. O que ele tem para entregar, ele entrega. O que tem para falar, ele fala. Porque ele amadureceu. Por quê? Porque ele reconheceu a sua pequenez. Ele reconheceu que sem Deus ele não é nada. Ele é como um jumento que Jesus entrou montado. Enquanto Jesus estava sobre ele, tinha gente estendendo tapete vermelho para ele entrar. Mas depois que Jesus desceu, ninguém nunca mais ouviu falar do jumento. E a mesma coisa sou eu e é você, Michel. Se Jesus descer da tua vida agora, ninguém mais ouve falar do Michel. Se Jesus descer da minha vida agora, ninguém mais ouve falar de mim. Porque as pessoas param para me ouvir falar aquilo que Jesus mandou eu falar. É por causa da presença dele. E aí Neemias, ele fala a verdade. Como que eu estaria feliz, sendo que o meu povo está em ruínas, está em miséria? Aí o rei fala para ele assim: mas fala para mim, Neemias, o que eu posso fazer por você? Aí aqui é onde que nós vamos aprender o segundo passo, que é o quê? A ousadia. Ele fala assim: eu peço para o Senhor que o Senhor me deixe voltar para reconstruir os muros. E eu ainda peço mais, que o Senhor me dê cartas, para que eu possa ir nas florestas, até os capitães das florestas, que eles me dêem madeira, para que eu possa reconstruir os muros. Olha o que ele está falando assim: eu quero autorização para mim ir, e eu quero que o Senhor pague a minha viagem, e que o Senhor pague a construção que eu vou fazer. Tem que ter ousadia, meu filho. Você precisa ser ousado na presença de Deus. Se foi Deus que te chamou, se foi Deus que colocou o propósito no teu coração, não há espaço para pequenas coisas. Tem gente que Deus coloca um projeto no coração dele, e é um projeto ousado, um projeto grande, mas ele fica assim: ah, mas isso aí precisa de muita coisa. Isso aí é muito grande, isso aí é coisa da minha cabeça, eu estou sonhando acordado. Deus está falando assim: você não está sonhando acordado coisa nenhuma, foi eu que coloquei no teu coração, e eu só estou esperando você ser ousado o suficiente para pedir aquilo que é necessário para fazer essa obra. Ah, mas é muito, mas é só o que é necessário. Ah, mas é tão caro, mas Deus está falando assim: mas para mim não é. Ah, mas precisa de muita coisa, mas eu te dou. Cadê a ousadia do povo de Deus? Cadê o povo que conta testemunhos? Cadê o povo que vive milagres? Cadê o povo que conta quão grande o seu Deus é? Quão foi grande o milagre? Imagina depois de tudo ter acabado, Neemias sentado junto com aqueles que estiveram ali com ele, e eles contando: Neemias, mas como que isso aconteceu? Meu irmão, olha o que nós fizemos. Nós edificamos esse muro em 52 dias, não tinha nada, não tinha material nem nada. Neemias só falou aqui, falou: meu irmão, nem eu sei, foi um mistério tão grande. Eu diante naquele rei, e o Espírito Santo falou para mim: fala. Eu falei: eu acho que eu não vou falar. Fala. E eu acho que eu não vou falar, mas eu tomei Deus me encheu tanto ali da presença, que eu falei: olha, eu preciso disso, disso e disso e disso. O rei falou assim: eu tomo um cheque em branco aqui, o que você precisa para fazer, eu vou custear. O que você precisa para fazer, você não está entendendo. É por isso que você está quieto. O quanto que é que você precisa, qual é o valor que você necessita, eu tenho para te dar. Eu levanto alguém para colocar na tua mão. Eu sou Deus que te levantei, eu sou Deus que tenho colocado o propósito nas suas mãos, e eu vou dar o valor. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Ressuscita Lázaro. Deus está falando e a igreja está dormindo. Você está onde, meu
meu filho? Deus está falando que eu vou te dar. Qual que é a quantia que eu vou pôr na tua mão? É forte. Não tem sonhos que Deus coloque no teu coração que Ele não dê condições de ser realizado. Eu vou repetir mais uma vez: não tem sonho, não tem projeto, não tem plano, não tem estrutura que Deus coloque no teu coração que Ele não te dê condições de você fazer. Não importa, o dinheiro aparece no banco, vem alguém e paga. Deus traz, Deus tem as suas manias, Deus tem os seus modos de fazer. Esteja atento no que Deus está falando com você, meu irmão. Esteja atento no que Deus está falando com você, para que depois você fique falando: ai, Senhor, eu preciso de uma resposta. Deus está te dando a resposta. Deus está te dando a resposta aqui nessa noite. É resposta, isso aqui é resposta de oração de alguém, e você está aí assim: Acorda, meu querido. Passou o ano inteiro sonhando, passou o ano inteiro projetando, passou o ano inteiro pedindo, falando, e Deus vem no último culto e fala: eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar. Aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Você pode glorificar o nome dele ali? Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Santo Deus de Israel, Santo Deus de Israel. O que é? O que é que você tem projetado? O que é que você tem planejado? O que é que você tem colocado no papel? Deus está falando: vai lá ver quanto que é, vai lá ver quanto que custa, vai lá ver quanto que vai ficar, porque eu vou assinar, eu vejo. Deus está me mostrando uma agência de carro, Deus está me mostrando um lugar e uma pessoa assinando, e está falando assim: eu não estou acreditando. E Deus está falando: não é a tua mão, é a minha. Pode assinar, porque eu vou pagar. Vai ter gente aqui que não vai fechar o ano a pé. Vai ter gente aqui que não vai fechar o ano a pé. Se você pegar, pegou. Se não pegar, vai ficar a pé mesmo. Mas Deus está falando aqui, ó, se você tiver ousadia, ainda esse ano você vai viver algo da parte minha. Ainda esse ano você vai viver algo da parte do Senhor, se você tiver ousadia. O que é? Ai, Senhor, mas aquela casa é tão cara. Mas Deus fala: para mim não é. Ai, Senhor, mas aquele apartamento que eu sonhei é tão caro. Mas Deus está falando: para mim não é. Ai, Senhor, mas essa viagem, eu preciso de muito dinheiro. Deus está falando assim: eu te dou de graça, eu ponho na tua mão, porque não é plano seu, não é projeto seu, fui eu, Deus, que coloquei no teu coração. Foi eu, Deus. Para Deus não é, irmão. Você tem que entender quem é Deus. Às vezes nós ficamos olhando a nossa situação. Se eu olhar para a minha conta bancária, eu vou falar assim: meu Deus do céu, isso é coisa de gente doida. Você fala: pastor, me empresta R$1. Eu falo: me dê 50 centavos. Não ri não, Ana. Mas Deus não está falando que sou eu que vou pagar, Ele está falando que é Ele. Ele está falando que Ele tem condição. Ele está falando que Ele vai custear. Ele levanta alguém. Ele move o que tem que mover. Mas aquilo que Ele colocou no teu coração vai ser custeado e vai ser bancado até o último centavo. Se você for olhar, olha só como que o que Deus fez na vida de Neemias. Se você for olhar lá adiante, se eu não me engano, no capítulo de número 7, ele fala assim, ó: e eu não quis receber do povo o salário que era pagado para os governadores. Antes, eu deixei para lá. Mas todos os dias comia minha mesa 120
152 homens. E se era comprado muitos cabritos e muitas aves, e todos os dias se compravam vinhos raros. Como que o chefe, como que o copeiro tinha dinheiro para sustentar 150 pessoas? Fala para mim. Sem receber salário. Ele estava falando assim, ó: aquele que me chamou foi quem bancou, aquele que projetou foi quem deu, aquele que me levantou foi quem custeou. Ô meu irmão, se Deus não fizer milagre na tua vida, como que é que o nome dele vai ser glorificado e vai ser testificado? Pega aí, vaso, pega para você, porque Deus está falando. Vai ver, vai ver, vai ver. Não deixa acabar o ano sem você ir ver. Vai ver. Vai ver. Para de namorar e vai ver. Aí ele recebe as cartas, leva o material, e aí ele chega lá em Jerusalém. Meu irmão, como que estava Jerusalém? Destruída. Jerusalém não é do tamanho do Alvorada não, meu irmão. Imagine só você, vamos pôr a cabeça para pensar, Eric. Deus fala assim: ó, o Alvorada está destruído, vai lá e reconstrói. Estou falando destruído. Só uma casinha ali, outra aqui, uns murinhos levantados. Já pensou, irmão Rosenildo? Aí Deus fala: vai lá e reconstrói. Aí você chega aqui, olha, qual a primeira coisa que você ia pensar? Eu estou lascado. Estou lascado, meu irmão. Oh, meu querido, Deus mandou alguém junto com ele. Chamou Neemias. Chamou Neemias. E alguns soldados do rei foi junto com ele. Mas você acha que soldado ia pegar pedra para colocar no muro? Tá maluco, meu irmão. Só que quando ele chega lá, ele encontra alguns que já estavam lá. E aí o texto vai dizer o quê? Quer ver aqui? Neemias capítulo 2, verso de número 18. Vai dizer assim, ó: então lhes declarei como a mão de meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, quem disseram? Aqueles que já estavam lá: levantemos e edifiquemos, e esforcemos as mãos para o bem. O que Deus está falando assim? Eu vou levantar pessoas para te ajudar. Eu vou colocar pessoas no teu caminho que vai te ajudar. Você não pense que você está sozinho. Você não pense que você vai fazer tudo sozinho. Você não pense que você vai se matar sozinho. Não, eu já tenho alguém preparado. Eu já tenho pessoas preparadas. Eu já tenho pessoas com ânimo, com disposição. Pessoas que só estavam esperando alguém para falar vamos, e ela falar vamos. Deus vai preparar pessoas para fazer essa obra com você. Você não está só. Fala para o irmão aí do lado: você não está só. Fala com voz de profeta. Não fala com quem está dormindo, não. Fala: você não está só, meu filho. Deus tem alguém preparado para te ajudar. Deus tem preparado alguém para esforçar a mão junto com você. Você não está só. Aleluia. Pastor, mas a situação que eu estou é muito difícil. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Pastor, mas é a hora que você não sabe como que é. Que você que não sabe como estava Jerusalém. E Deus está falando: eu vou colocar pessoas do teu lado que vai te ajudar. Vai te ajudar. Lá em 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 16, até o 18, se eu não me engano, vai contar a história que Eliseu, ele está em uma tenda, e daqui a pouco Geazi acorda de manhã e sai para fora da tenda para lavar a cara, não sei, estava meio que querendo ir no banheiro.
Quando ele chega lá, ele olha o exército estava acampado. Ele tremendo volta para dentro. Imagina, meu irmão, um exército rodeado. Ele: Senhor, me ajuda. E agora? O exército está cercado. Eliseu acorda, tira a remela do olho. Fala: Geazi, meu filho, espera aí que eu vou fazer uma oração. Ele ora: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que são muito mais aqueles que estão com nós do que os que estão contra nós. E a Bíblia diz que Deus abre os olhos dele e ele começa a ver, ele começa a enxergar, ele começa a perceber que ele não estava sozinho, que Deus não tinha desamparado ele, que ele não estava sozinho naquela luta, naquela peleja, que havia um exército dos anjos celestiais ali pronto para lutar por ele. Deus está falando assim: você pode não estar vendo, mas você não está sozinho, você não pode estar notando, mas eu já tenho um exército preparado para lutar com você. Você não está sozinho, você não está sozinho. Um exército, irmão. Na hora que Geazi abre o olho, falando, eu tento imaginar, né, irmão? Eu não estava lá, mas pensa você pensa que você está sozinho. Você pensa que você está acuado. Você pensa que não tem mais chance, porque quem era Geazi contra um exército? Você pensa que não tem mais solução, que não tem mais saída, mas de repente Deus faz você enxergar aquilo que até então você não enxergava. Deus faz você perceber até aquilo que você não percebia. Por quê? Porque Ele nunca te abandonou. Ele nunca te abandonou. Ele é Deus que vai na frente. Ele é general de guerra. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Você consegue enxergar além dessa dor? Você consegue enxergar além dessa situação? Você consegue enxergar além dessa luta? Deus está falando assim: um momento não define a tua vida. Um momento não é a sua história. Deus está falando assim: os meus exércitos estão prontos para te servir. Um momento só o que você está vivendo, um momento só de tristeza, um momento só de dor, um momento só de aflição, mas não passa de um momento, porque eu sou Deus eterno e suficiente para tirar desse momento de tristeza e te pôr no momento de alegria, te tirar do momento de escassez e te pôr no momento de bonança. Deus fala com você nessa noite. É só um momento. É só um momento. É só um momento. Tem momentos que é assim, não é, pastor João? Você olha, você se sente acuado. Você, sabe, parece que as lutas vão te vencer. Você apanha de um lado, você apanha do outro. É uma notícia ruim de manhã, outra tarde, quando é à noite, você pensa que vai dormir tranquilo, vem mais uma. As lutas querem te nocautear e querem te deixar no chão, mas Deus está falando assim com você: eu nunca larguei a tua mão. Eu nunca larguei a tua mão. Deus tem preparado, irmão, pessoas para orar com você, pessoas para jejuar com você, pessoas para cultuar com você, pessoas que estão lado a lado, assim como Ruth teve com Noemi. Levanta aí, varão. Ó, as duas caminhando de volta, ó. Você é quem? Ruth ou Noemi? Pode ser Ruth. Então eu sou Noemi. Aqui, ó. Ó, Noemi fraquinha, mas Ruth, ó. Ó Ruth levantando, ó. Ó, Deus tem preparado uma Ruth na tua vida, viu? Deus tem preparado uma Ruth na tua vida, que no momento que você pensa que acabou tudo, pela vida dela você vai viver um milagre. Você vai viver um milagre. Aplauda o Senhor em nome de Jesus aí, meu filho.
A voz está indo embora. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém chega a lugar algum sozinho, irmão. Ninguém chega. Não acho que você pode chegar em algum lugar sozinho, que você não pode. Eu sou o pastor aqui nesta igreja. O pastor da igreja é o pastor Cláudio Hayashi. Mas aqui nesta igreja eu sou o pastor. Mas você já viu tanto de pessoas que passou hoje aqui e trouxe algo de Deus? Pessoas que oraram, pessoas que louvaram, que deram a palavra. Ou seja, são pessoas que Deus tem levantado para me ajudar na obra, para me ajudar a fazer. E na vida é assim. Entenda uma coisa: se você permanecer na posição do qual Deus te chamou, você nunca vai estar sozinho. Ele sempre vai colocar alguém do teu lado para falar assim: vamos prosseguir, vamos avançar. E quando não tiver mais ninguém, vai se cumprir a palavra que está escrito em Isaías: mesmo que a sua mãe, que amamenta o seu filho, não se compadeça, eu jamais me esquecerei de ti, porque os teus nomes estão gravados na palma da minha mão. Deus não esqueceu de você, meu querido. E para terminar aqui, o último passo que Neemias teve que enfrentar, o último passo que eu vou trazer aqui, né? Porque se for pegar o texto, a gente vai ficar aqui falando de passos até chegar na lua. Mas o que eu quero trazer hoje é o quê? Que quando eles começam, Ana, a edificar o muro, tinha quem? Sabalate, Tobia e Gesem. Sabe o que eles falam? Eles falam assim, ó. É o quê? Eles vão edificar esse muro? Ah, você está de brincadeira, né? Essa obra aí, meu filho, se passar uma raposa, derruba os muros. Aquele que está vivendo um propósito de Deus tem que saber suportar as piadinhas de mau gosto daqueles que não querem ver o bem. Pessoas que vêm para te desacreditar, para te desmotivar, para te desincentivar. Pessoas que vão dar risada quando você contar. Fala assim: o quê? Você está indo para a igreja? Eu falo isso por mim mesmo, irmão. Deus permitiu que uma pessoa veio falar assim para mim: olha, quando você começou a ir para a igreja, eu mesmo falei que não dava 3 meses. Falei: ah, cão, Satanás. Falei: mata ele agora, Jesus. Mas Jesus não ouviu minha oração não. Naquela época eu era novo convertido, né, irmão? Quando você é novo convertido, você faz umas orações meia doida, né? Não acreditaram. Achavam que eu ia retornar para aquela vida antiga, que eu ia retornar para a biqueira, que eu ia retornar para a cachaça, que eu ia retornar para a balada. Falei: não. É como o pastor Moisés Leopoldino fala: ou você dá ouvido para a promessa, ou você dá ouvido para a piada. Ou você acredita em quem te chamou, ou você fica parado ouvindo a piadinha e a zombaria daqueles que não conhecem o Deus que você conhece. O Deus que te chamou, o Deus que prometeu, o Deus que falou que ia fazer, o Deus que tem movido, o Deus que tem levantado. Ou você confia na promessa, Michel, ou você nunca vai sair dessa situação aqui do Alvorada.
Se você falar assim, vou fazer faculdade, sempre vai ter alguém que vai dar risada. Eu falei, para quê? Você já está velho. O mercado de trabalho não te quer mais não. Se você falar assim, eu vou abrir uma empresa, não, isso aí não dá dinheiro não, rapaz. Com que dinheiro você vai abrir isso aí? Ô, meu filho, para de sonhar. Isso aí é só para rico. Você fala assim, eu vou comprar Bitcoin, eu vou comprar ações. Eu falo, meu amigo, você não tem conhecimento para isso aí não, você vai perder dinheiro. Joga no Tigrinho que é mais fácil. Quem está jogando no Tigrinho aí? Revela Jesus. Tá jogando Tigrinho, né, irmã? Tigrinho não, mas Shopee. Shopee. Ó a Maila lá, ó a Maila também, ó, outra da Shopee lá. Entenda, o mundo e o diabo sempre é o oposto daquilo que Deus te falar. Entenda isso. Quando Deus falar para você A e daqui a pouco vir B, é o cão. É o cão. Deus vai falar para você assim, ó, eu vou restaurar a tua família. O diabo vai falar assim, é impossível isso aí acontecer. Você já deu muita mancada. Deus vai falar assim, olha, eu vou mudar a tua história. O diabo vai falar assim, você não tem jeito. Vai continuar desse jeito, porque Deus, ninguém te quer. Deus vai falar assim, ó, eu vou te dar a um ponto que você vai ter para emprestar e para dar. O diabo vai falar assim, você não vai conseguir, você não tem estudo. Deus vai falar assim, eu vou restaurar toda a tua vida, eu vou mudar toda a tua história. O diabo vai falar assim, como? Como que ele vai fazer isso? Você já olhou sua conta? Você mal sabe falar, você não tem nem roupa para se vestir. É sempre ao contrário, irmão. É sempre ao contrário, é só você parar com isso. Quando você tiver com pensamentos negativos, é só você falar assim, isso aqui Deus não me falaria não. Pensa no que Deus te falaria e o que o Deus não te falaria. Pensa. Deus ia falar para você assim, ó, esquece, esse sonho não é para você. Não, Ele pode falar assim, ó, se você se esforçar, eu vou fazer na tua vida. Ele não fala assim, ó, nunca. Ele não fala assim. Ele pode falar assim, ó, eu não tenho algo para você aí, mas ó, aqui eu tenho. É sempre assim, Eric. Ele fala assim, ó, aqui, meu filho, realmente eu não tenho algo para você, mas logo em seguida ele já fala para você algo onde que ele tem, porque ele sabe que senão você vai se desmotivar e o diabo já vai entrar, ele já vai te dar direção. É como alguém que está indo por um caminho que ele não conhece. Deus fala assim, não é essa rua, é aquela dali, é igual um GPS. É igual um GPS. Ele fala assim, não vira à direita, vira à esquerda. Deus é o oposto do mundo. Deus fala assim, ó, se santifica. O diabo fala assim, ó, não precisa não, pode continuar do jeito que você está. Deus fala assim, ó, vai orar. O diabo fala assim, ele já sabe o que você quer, você não precisa orar não. Deus fala assim, ó, vai para o culto. O diabo fala assim, não vai quinta não, domingo dá para você ir. Você chegou cansado. O cão é meu irmão. Deus fala para você assim, cansou, profeta? Toca aí. Toca aí. Tô acabando já. Deus fala para você assim, ó, lê a Bíblia. O diabo assim, vê só mais um vídeo no TikTok. E você, ó. Por quê? Porque ele quer te desmotivar a buscar a presença de Deus. Ele quer colocar na tua mente que é em vão aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Olha o que ele está falando. Esse projeto não vai dar certo. E ele olhando o tamanho daquela muralha, ele falava, meu Deus, é verdade. Como que eu vou edificar isso aqui? Mas ele
que ele responde para Sanbalate e Tobias? Fala assim: eu vou parar o que eu estou fazendo para ficar jogando conversa fiada com você? Ele sabia quem chamou ele. Ele falou: eu não vou parar essa grande obra não, meu filho. Eu vou continuar. Você acha que eu vou parar de ir por onde que eu estou indo, de fazer o que eu estou fazendo, para ficar em porta de boteco com você, para ficar cuidando da vida dos outros como você, para ficar fofocando como você, para ficar vendo videozinho como você? Eu vou buscar a presença dele. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Se coloca de pé em nome de Jesus.